Eu sou Afrânio Soares, sou diretor-presidente da Action, um instituto que trabalha aqui no Amazonas, em Roraima, em Rondônia, enfim, mas predominantemente no Amazonas, há pelo menos 25, 26 anos. Afrânio, tivemos aí nas últimas semanas uma enxurrada de pesquisa, né, nesse pleito. Muita gente questionou até a credibilidade delas. Como é que o senhor avalia essa desconfiança que paira sobre as pesquisas eleitorais? A imensa maioria das pesquisas mostrou não o mesmo número, mas a mesma tendência. Tá? Então, se você descredibiliza uma dessas, tem que descredibilizar todas, porque mostraram um posicionamento dos candidatos muito parecido. Em primeiro está esse, em segundo está esse, em terceiro está esse e assim vai. Salvo duas que tiveram resultados completamente fora da curva, que não são os que eu estou vendo, sinceramente. Os que eu estou vendo se aproximam mais do que está sendo mostrado, do que os outliers aí, essas duas pesquisas que foram completamente fora e foram feitas de maneiras diferentes. Não foi face a face, ou seja, não foi uma entrevista face a face, foi telefônica, e a outra da Atlas Intel foi uma pesquisa feita pela internet, o que é difícil. Eu até respondi essa pesquisa, mas é difícil você controlar a amostra da forma que eles dizem que o fazem. E pesquisa é uma foto do momento, tá, pessoal? É uma foto do momento. Se eu faço uma pesquisa e acabo a coleta hoje, começo ontem e acabo hoje, o resultado dela é uma foto desse momento. Se na semana que vem você faz outra, é uma fotografia da semana posterior, sempre é uma fotografia do momento da coleta. Você pode comparar com isso, se você fizer com uma amostra, fizer com a mesma amostragem, ou seja, sempre da mesma forma. Eu não gosto de comparar telefônica com presencial, tá? Porque tem algum viés. Presencial ainda acho que seja a melhor forma de se fazer pesquisa eleitoral, porque você controla a amostra, e presencial domiciliar. Você vai no domicílio da pessoa. Lá você controla que aquele respondente reside no bairro tal e você tem um plano amostral que cobre a quantidade de pessoas e as suas respectivas características naquele bairro. Aí você consegue. É uma metodologia mais eficaz. Usada no mundo inteiro há décadas, tá? Não sou contra as pesquisas telefônicas, mas acho assim, quem é que tem o telefone de todo mundo para fazer um sorteio aleatório? Ninguém tem. Hoje você já tem o cadastro nacional de endereços para fins estatísticos, onde você tem todos os endereços que foram visitados no censo 2022. A gente usa isso para sortear o endereço, tá? Isso a gente já consegue fazer. Pô, o vento quase me traiu aqui, levando aqui o guardanapo. Mas essas ferramentas, gente, são ferramentas básicas de um instituto de pesquisa. A pesquisa é ciência, tá? Pessoal, antes de mais nada, é ciência. Mas tem algumas que usam como informações falseadas. A legislação está aí. Uma pesquisa fraudulenta, comprovadamente, gera uma multa de 54, se não me engano, R$1.000, e como ela é fraudulenta, ela é considerada não registrada. Então, ela considerada não registrada é mais uma multa de 54, então dá 108, entendeu? É por aí. A maioria das pesquisas que foram derrubadas nesse ano, não necessariamente foi por fraude, mas sim por erros operacionais, porque mudou a legislação. Vou dar um exemplo para vocês. Até pouco tempo atrás, você tinha que postar no sistema do TSE que armazena as pesquisas e os registros, chamado PESC-L, você tinha que postar até uma semana depois da data de divulgação, você tinha uma semana para postar o resultado, o relatório lá. Agora você tem um dia. Então, uma boa parte das empresas que tiveram suas pesquisas derrubadas foi porque depois de um dia você não posta mais, entendeu? O sistema fecha. E aí é um dos requisitos para que a pesquisa tenha seguido devidamente o rigor da lei. Então não é o resultado
O resultado foi bom, mas ela saiu do ar porque ela não cumpriu um requisito. Um requisito que muitos acabaram por não atentar para isso. Entenderam? Ainda jogavam como era anteriormente. E aí você diz, mas não é absurdo o Instituto não estar preparado para isso? Olha, o Instituto está preparado para fazer pesquisa, esse é o problema. A Action se preparou porque o corpo jurídico analisou as mudanças e tudo mais. A gente tem bons advogados também, pessoas assim que são super profissionais e nos atendem. Não perdemos uma até agora, não perdemos uma, entendeu? Então, por quê? Porque nós cumprimos tudo que tem que ser cumprido e não existe respaldo. Até tentaram criar factoides e tudo mais, mas infundados, sinceramente insustentáveis, como foi. Frânio, a Action ela tem trabalhos já bem significativos na capital e no interior. A cada eleição, houve os eleitores, como você falou ainda há pouco, com a metodologia presencial. Sim. O eleitor da capital ele é diferente do interior, o eleitor para o Instituto é um só. Não, tem diferença sim. Inclusive no interior tem diferenças de localidades. Tem locais em que o eleitor é mais torcedor, que o eleitor é mais presente, vive mais as eleições. Tem outros que ele só vai se ligar praticamente agora, né? E aí você vê um número grande de pessoas desligadas, não é indecisas. Chamam-se de indecisas por uma tradição. Mas indecisa é quando eu estou indeciso entre o nome A ou B. Mas quando eu pergunto se as eleições para a prefeitura desse lugar fossem hoje, em quem você votaria, a pessoa diz eu não sei, ele não é indeciso, ele é meio desligado, isso sim, tá? Então, o desligado Obrigado. Então, a gente vê alguns eleitores desligados, digamos assim, a maior parte de eleitores desligados em alguns municípios que tradicionalmente fazem isso. Agora, o interior é um barril de pólvora, tá? Isso é legal você analisar. Sempre acontece dessa forma. Então, tem lugares, por exemplo, no Amazonas, aonde, na verdade, para onde você olhar no interior, o pau está quebrando, a verdade é essa, entendeu? E está quebrando nas ruas, está quebrando nos bastidores, na escuridão, na iluminação, está quebrando em tudo, no jurídico. Nunca vi tanto voar tanto. Eu consulto o mural eletrônico de processos do TRE. E em poucas horas você tem 100 petições que entraram para lá e para cá do Amazonas inteiro, entendeu? Ou seja, é um movimento danado também entre os advogados, é um movimento danado entre os correligionários. É um movimento danado, por exemplo, Coari incendiou carros ligados à candidatura de Adair Pinheiro. Parintins teve o negócio aí das gravações de parte do governo do estado, do Armando Vale se colocando como mentor, o que eu duvido muito, sinceramente, entendeu? Não faz sentido. Quem conhece sabe que não faz sentido, não faria sentido isso. De cestas básicas sendo distribuídas pela prefeitura, entendeu? Dos dois lados jogando pesado, exatamente, pesado. E em outros lugares também a gente vê algo mais definido, entendeu? Algo mais caminhando no ritmo, com tranquilidade, exatamente. Mas pegando fogo, ou pegando fogo queimando tudo já, ou pegando fogo com uma brasa mais morna. Como a gente está falando dessa questão de regiões, né, interior, capital, aproveito
Rafael, para te perguntar sobre a capital, né? A distribuição geográfica e demográfica de Manaus. Imagina, Manaus é muito grande hoje, mais de 2 milhões de habitantes. Como é que influencia diretamente as intenções de voto, essa distribuição geográfica, demográfica? Quais as regiões e os perfis eleitorais você acredita que mais impactam as campanhas? A gente sabe que a Zona Leste tem uma, né? Aham. É grande, né? Sim. Mas como é que tu avalia essa diferença? Vamos lá. Manaus tem 6 zonas na área urbana, 6 zonas administrativas com perfis relativamente diferentes, tá? Nós temos na Zona Leste, que é a segunda mais populosa, nós temos um perfil mais popular mesmo, tá? Que é a classe CD, mais D do que C, tá? Nós temos na Zona Norte uma classe C. O que é a classe C? A classe C é aquele que tem um emprego estável até, tem uma casa própria, é uma casa de bairro, entendeu? É uma casa modesta, mas é sua. Tem carro, tem renda, tá? Não é uma renda alta, mas é uma renda regular, tem 13º, etc. Então, na Zona Norte nós temos isso numa parte e na periferia ela se parece mais com as características da classe da Zona Leste do que da própria Zona Norte, mas tem mais C do que D. Aí nós temos a Zona Sul, que é uma zona onde Manaus começou no centro, aí se expande até ali Petrópolis, Japim, são 17 bairros que tem na Zona Sul. Mas é uma zona que esvaziou um pouco, ela já foi mais importante, a Zona Sul já foi a maior, inclusive, em termos de eleitores. Eu nasci na Zona Sul, tá? Eu nasci no centro da cidade de Manaus. Então, a Zona Sul, ela hoje tem algo em torno de 15% aproximadamente. Depois vem a Zona Oeste, que é uma zona de crescimento. É uma zona onde você tem uma tripa formada pela Ponta Negra, de elite, e o resto é popular, é classe C também, entendeu? Mas tem um lado da classe BC ali, tá? E depois você tem as duas zonas centrais, a Centro-Sul e a Centro-Oeste. A Centro-Oeste é uma zona que é uma zona onde tem militares, é uma zona onde tem formada funcionário público, muito funcionário. É uma zona classe B. É uma zona classe B, tá? É uma zona onde o pessoal, além de ter casa própria, além de ter carro, além de ter bens, também tem uma renda mais alta, viaja, entendeu? É a classe B. Né? Tudo isso influencia. Tudo isso influencia. Influencia, mas cada local tem seu polo de irradiação. Aí você tem depois a zona Centro-Sul. Essa que nós estamos está no limite da zona, o lugar que nós estamos aqui está na Centro-Sul, que é Flores, tá? Está no limite com a zona Norte, mais ali. Mas a zona Centro-Sul é a mais elitizada de todas, é uma zona AB, mais com fundamentalmente mais A do que B, tá? Então, é uma zona formada por pessoas de mais alto poder aquisitivo, é uma zona formada por formadores de opinião, mas ela é a menor de todas. A densidade dela não chega a 10%, ou chega a pouco mais do que isso, assim como a zona Centro-Oeste também. Não passa de 10% ou alguma coisa, pouca coisa, aliás, maior do que isso. Então, nós estamos vendo aí as duas maiores zonas, e elas são diferentes entre si, diferentes das outras, são a Zona Norte e a Zona Leste. Uma a classe C, que é a Norte, e outra a classe D, que é a Leste. Tá? Essas zonas são formadas por um número grande de bairros, e a Zona Norte, mais recentemente, foi subdividida. O antigo bairro da Cidade Nova foi dividido em 5, entendeu? E isso ajudou melhor a entender o perfil da Zona Norte. Então, cada uma delas tem, de certa forma, o seu pedigree formado, tá? E a formação do voto do eleitor também tem influência nisso. Tem o maior número de lideranças espalhadas, não é uma só, são várias, estão nessas duas zonas, entenderam? Então, essas lideranças trabalham muito em época de eleição. Normalmente elas são cooptadas por um dos candidatos, recebem para isso, tá? É uma indústria. Recebem para isso e fazem seu papel, né? A polarização nacional entre Bolsonaro e Lula, que teve o início lá atrás, por exemplo, que Manaus teve, né,
tem uma acentuada, digamos assim, tendência para um dos lados, etc., eu gostaria de saber do senhor se essa questão ideológica está presente nessa eleição de 2024 na capital. Olha, ideológica não, a meu ver. Parte sim, talvez, até mais do que nas eleições anteriores. Mas não necessariamente ideológica pura, entendeu? Ideológica pura seria assim, eu voto num partido, entendeu? Que tem esses dogmas aqui. A direita está mais organizada nisso do que a esquerda, na minha opinião, apesar da esquerda ser muito mais tradicional do que a direita nessa conotação. Mas o eleitor vota em pessoas, entendeu? Vou dar um exemplo fora desse contexto aqui. Saudoso Amazonino Mendes, tá? O eleitor dele votava nele. Ele não sabia qual era o partido que o Amazonino estava e nem queria saber, inclusive. Pouco Tá? importava. Pouco importava. Ah, ele foi pro PL, ele foi para não sei quem, ele foi não sei para onde, tá? Não interessa. Ele votava nele, na pessoa. Tem isso hoje? Claro, continua tendo isso hoje, tá? E a ideologia, como é que fica? Ela foi reforçada na polarização nacional, como você disse, mas, volto a dizer, a gente pensa às vezes que todo mundo aderiu pro lado A ou lado B, aderiu por causa da ideologia, mas não é necessariamente isso. Muita gente votou em A ou em B porque não gostava do candidato, do outro candidato no segundo turno, entendeu? Então não foi, na verdade, uma declaração de amor, foi falta de opção. Tá? Foi falta de opção. Isso a gente tem visto nessa evolução. Agora, é inegável que a direita se organizou melhor de 2018 para cá. Tá? Quando chegou no poder, com um discurso, pegou uma esteira da esquerda desgastada, impeachment, veio o impeachment da Dilma Rousseff, veio o Michel Temer, centrão, tá? Passou para o Bolsonaro, direita, direita radical, centro-direita às vezes, Ultra. direita radical foi para a campanha, na minha opinião, foi para a campanha, tá? E muita gente aderiu porque não gostava. A direita veio super desgastada, o Lula estava preso, entendeu? A pessoa já não gostava, a esquerda veio super desgastada, impeachment, sai do poder, humilhado e tudo mais. Então as pessoas não queriam a esquerda de jeito nenhum. Vai o Fernando Haddad no processo, não tinha outro nome, até fez um bom papel, a meu ver, não tinha como ganhar. O único que teria como ganhar, no caso do Bolsonaro, seria o Lula, mas estava preso. Não pôde disputar a eleição, que foi uma capotada intencional ali. Eu faço esse retrospecto, eu ainda também. Se deixar para mim, eu vou até meio-dia. Por conta das presenças do Bolsonaro, tem um candidato que o representa, que é o capitão Alberto Neto. O Lula, ele fabricou a candidatura do Marcelo Ramos no processo e o lançou. E a gente não vê essa transferência de votos, segundo as pesquisas, inclusive. E não vai ver. Não vai ver? Não vai ver. Por quê, Afran? Não vai ver pelo seguinte, quem é radical já está lá, entendeu? Já está lá. E outra coisa, essa eleição é para a prefeitura. O prefeito é o cara que está mais perto do povo. O presidente está lá em Brasília, o povo já entendeu isso. Não é o presidente que vai resolver o problema do buraco da rua dele, entendeu? Não é o presidente que vai resolver isso, tá? Não é. O povo já entendeu isso e há muito tempo até. Tanto que se você pegar... por que as eleições... Só um parêntese aqui, tá? Para justificar um pouco do que eu estou dizendo. Sim. Por que no Brasil as eleições municipais são em anos diferentes das estaduais? Por que não faz tudo de uma vez, tá? Porque seria muito fácil se fizesse tudo de uma vez. A mesma corrente, o mesmo partido, a mesma liderança que está em alta, arrematar tudo, entendeu? Arrematar tudo. Então precisa ter essa diferença. Precisa ter essa reflexão. Não dá para você pensar na eleição, eu estou votando para presidente aqui, eu estou votando para prefeito lá. A outra, né? Reflete, mas não assim. O que político apenas. O que o Lula quis e continua querendo com a questão do Marcelo é um palanque para 2026, tá? Apenas.
Exatamente, é o que ele quer, tá? Acho que ele esperava que fosse mais longe, o Marcelo esperava que chegasse aos 2 dígitos, aos 13 tradicionais do PT, aos 13%, mas não chegou. O último que chegou a esse patamar, os últimos que chegaram a esse patamar foram 2. O Zé Ricardo, na eleição suplementar para o governo, aqui em Manaus ele conseguiu 18, e a Vanessa, contra o Arthur, que conseguiu... 2010 foi? 2010, eu estava lá. Ah, tá, então, 2010, tá? Agora que bom que você está aqui, que você completa, foi? Então, não, estávamos lá. Estávamos lá. Cobrindo. Mas 2010 foi, acho que 2010 foi eleição para presidente. Foi do senador Eduardo Braga e a Vanessa, as duas vagas. Não, ela entrou, mas aí ela veio em 2012 e perdeu para o Arthur. Ah, foi. 2012. Foi nessa que eu me refiro, 2012. Né? 2012. 2012, ela ultrapassou os 2 dígitos também no primeiro turno, foi para o segundo turno, tá? E fez o seu papel melhor do que os outros aqui. Então, acho que isso era que o Lula esperava. Então ficou muito claro que tanto o atual presidente quanto o ex-presidente não conseguiram transferir votos para os seus candidatos. Não estão conseguindo, não. E eu não creio que vá muito mais longe do que isso aí, não. Isso é atípico dessa eleição ou não? Não, isso é previsível. Normal, isso é previsível, porque até mesmo você já vê que houve uma transferência. Tá? Houve uma transferência. Não tem um bolsão enorme de bolsonaristas esperando o Jair Bolsonaro se declarar. Ele já fez isso. Pronto. Ele já fez isso, entendeu? Então, porque ele veio aqui. Tá, ele veio aqui, ele levou aí 2, 3 mil pessoas, entendeu? Aquela ruazinha é o que cabe lá, naquela rua. Tá? 15 mil pessoas, cara, não tem como ser, vocês sabem disso. Mas 2 mil, 3 mil já é algo relevante, tá? Mas são os de sempre, ainda tinha os motoqueiros lá, que dizem que foram lá motivados e tudo mais. Ou seja, a meu ver está aí, as pesquisas que saíram depois, elas já até mostram isso. Essa eleição tem 2 máquinas poderosas atuando. A prefeitura, no caso do Davi, na reeleição, e o Roberto Cidade, presidente da Assembleia e com apoio do governo do Estado. Esse é o desenho do segundo turno? É o que parece, pelo menos até agora, é o que parece ser. E não sou eu que estou dizendo, são as pesquisas que saíram, as mais recentes, isso vem se apresentando há algumas semanas já, né? Não é uma novidade, tá? Não estou vendo de forma diferente ainda, estamos na última semana de eleição e tem a boca de urna, para a gente tirar todas as dúvidas quanto a isso. Várias pesquisas ainda vão sair esta semana aqui, tem a da Quest, por exemplo, que é no sábado, tem a da... Tem várias que ainda vão sair. Eu quero saber da Action. Não, a Action não registrou pesquisa para agora. Tá. A Action registrou pesquisa porque a de boca de urna nós mesmos fazemos. As outras nós não costumamos fazer pesquisas financiadas, autofinanciadas, tá? Porque custa caro, a não ser quando a gente... É uma espécie de pro bônus, né? Que a gente já fez até. Só que fica caro fazer. Então, às vezes que nós divulgamos, tanto em Manaus quanto no interior, tivemos contratantes que nos procuraram, que nós demos o preço, eles pagaram, nota fiscal, registro, tudo mais, claro, tudo que tem que ter. Tá? E nessa última semana, a gente vê que às vezes outros institutos adotam a prática de autofinanciarem suas próprias pesquisas. Eu não tenho nada contra, mas não tenho. Não acho que seja por aí, no nosso caso, nós, e não é agora, nós não costumamos fazer, só pegar o nosso histórico, não costumamos fazer. Agora, a boca de urna é importante estar lá. E a boca de urna a gente consegue, pela experiência já, estruturar, acho que consegue um custo-benefício melhor pelo tempo que está, sabemos onde são as escolas que precisam estar sendo monitoradas, e aí nós vamos fazer em 3 lugares, que é em Manaus, em Coari e em Parintins. Afrânio,
Então a fotografia para o segundo turno, possivelmente as duas máquinas se enfrentarão. Acredito que sim, salvo se houver alguma coisa de última hora. Já aconteceu alguma vez isso? Olha, até já. Perdão, até já aconteceu, tá? De alguém na reta final dar um pinote. Já aconteceu. Mas eu nunca vi acontecer sem as pesquisas pegarem no mínimo uma tendência, entendeu? De que isso vai acontecer. Nós estamos vivendo a última semana, a gente não está pegando isso ainda, mas pode ser que venha. As outras pesquisas que vão sair aí, que estão sendo feitas agora, vão dar um retrato aí. Duvido que alguém queira errar, entendeu? O resultado. Mas com essa disputa tão acirrada, como é que as pesquisas, imagina, a gente está na última semana, né? Acho que é uma curiosidade até de quem está assistindo, como é que as pesquisas conseguem captar os nuances, essa dinâmica em jogo desses últimos dias? Olha, do mesmo jeito que elas captam antes disso aí, tá? Uma situação que às vezes é um sinal que isso acontece, um determinado candidato derrete e aumenta o quê? Outro candidato? Ou aumenta os indecisos, né? Aí sim seriam indecisos mesmo, tá? Porque estariam entre um e o outro. Então, desce um candidato e sobe os indecisos. Eles não vão ficar aqui até o final, eles vão para algum lugar. Vão em bloco para um só? Não é o que se costuma ver, tá? Agora, quando desce um candidato e o outro sobe, pode fazer um alicate aqui no final, já aconteceu. Aconteceu, por exemplo, na eleição para governo em 2014, em Manaus, com o José Melo e o Eduardo Braga disputando, onde o Eduardo mais em cima, cerca de um mês da eleição, e o Melo mais embaixo, e houve esse alicate em Manaus, que foi na risca, tanto que acabou em Manaus, acho que 43-43, ou algo parecido com isso aí. Quase empate. Né? Foi uma pergunta. Nós, eleitores, cidadãos comuns, há alguns meses atrás, imaginávamos que o Amon seria o grande rival do Davi no eventual segundo turno. Né? E de lá para cá, muitos questionamentos. Eu, na área de comunicação, entrevistando as pessoas, eu vou botar no Amon. Não tinha ainda nenhum candidato sendo, né, impulsionado pela máquina, digamos assim. O que aconteceu com o Amon? Ele já, em várias pesquisas, está sendo apontado como terceiro e até quarto. Amon, primeiro, Amon é um fenômeno nas redes sociais, é um rapaz muito inteligente, muito superior à média, tem que se reconhecer. Amon é jovem, ao mesmo tempo em que isso é uma fortaleza, é uma fraqueza também, tá? E acho que alguns posicionamentos do Amon, algumas situações onde ele se colocou de uma determinada forma, serviram de combustível para essa perda, tá? Além do que ele foi alvo durante algum tempo de muitos ataques. Todo mundo atacou todo mundo, na verdade. Estava crescendo? Estava crescendo. Ele não tem, como ele mesmo dizia, é sabido, não tem o respaldo de nenhuma máquina, ou seja, não tem nenhuma máquina. O que é a máquina? A máquina é o seguinte, a máquina e o arco de alianças, tá? Sim. O Roberto Cidade tem uma máquina do Davi Vermelho também, mas além das máquinas, o que eles têm mesmo são mais de 300 candidatos a vereador, cada um praticamente, trabalhando para eles, entendeu? Pesa. Então você tem 300 cabos eleitorais, um exército, o Amon não tem isso, entendeu? O Wilker não tem isso. O Marcelo até teria, mas não. O Marcelo fez um arco de aliança, mas o que acontece com. Cadê a militância do PT? Não, ela está lá, só que ela é pouca. Ela é pouca. Você vê dentro do PT pessoas que não estão fazendo campanha para o Marcelo, entendeu? Você vê dentro de outros partidos aliados que não estão e nem lançaram chapa de vereadores completa, né? Então. A briga pela Câmara também é um sustentáculo para quem for se eleger. Vamos chegar lá, Esse é um dos principais cortes que está todo mundo esperando, porque não há pesquisa para vereador. Por que não há pesquisa? Eu quero acreditar, eu creio que pelo número de candidatos, são 833. Para 41 vagas. Hein? Para 41 vagas. 41 vagas.
O quociente eleitoral vai ser aí 27, 28 mil. Pois é, eu gostaria de entrar nessa seara. Eu conversei com alguns analistas de outros estados com referência à vereança, fazer comparações dentro da proporcionalidade da cidade de Manaus, especificamente no Nordeste, onde eu tenho alguns contatos. Então, todos eles apontam para uma eleição de segmentos. Segmentos. O que representa a saúde, o que representa a segurança, enfim, segmentos. O senhor concorda com essa tendência? E por que é tão difícil mensurar quem vai ou não atingir o pódio para a Câmara Municipal? Vou começar de trás para frente. Por favor. É difícil porque justamente você não tem como fazer uma pergunta estimulada, como você faz para o majoritário. Majoritário, você tem 7 candidatos, você coloca num cartão em disco, em forma de disco, o nome dos 7, entrega para o eleitor, ele roda o disco para cima ou para baixo, ele lê e escolhe. Você tem 860 pessoas que se inscreveram para disputar 41 vagas, você vai entregar o quê? Um jornal com 860 nomes? Não faz sentido. Então você depende da resposta espontânea. A resposta espontânea é aquela que você pergunta se as eleições para vereador em Manaus fossem hoje, em quem você votaria. Não mostra nada e a pessoa diz um nome se quiser, pode não dizer nome nenhum, tá? E a maioria das pesquisas houve 1.000, 1.200 pessoas. E uma só, 1.200 pessoas não são suficientes para dar esse panorama. A Action faz para consumo interno uma pesquisa, junta um banco de dados desde junho até agora, que tem 12 mil pessoas que já responderam essa pesquisa. Quando a gente isola junho e julho, porque são os mais antigos, e fica com agosto e setembro, que é quando começou a TV, começou a campanha mesmo, a gente consegue ver e até prever, sempre fazemos isso, até prever a quantidade de vagas e quais seriam os contemplados, pelo menos os prováveis contemplados. E é por isso que a gente não vê, até algumas pesquisas divulgaram, mas elas mesmo colocam lá na notinha de rodapé que esses foram os citados naquela amostra, tá? E sabem muito bem que em 1.000 pessoas não vão conseguir pegar um retrato fiel da intenção de voto, que tem que ser espontânea nesse caso, como eu falei para vocês, até mesmo porque a Justiça Eleitoral determina que todas as pesquisas que forem usar perguntas estimuladas, como essa do majoritário, tem que colocar o nome de todos os eleitores que foram homologados, todos os candidatos que foram homologados. Isso serve para prefeito e para vereador. Para prefeito é fácil, mas para vereador não é. Então você se limita à pergunta espontânea. Por outro lado, quem fala o nome de alguém espontaneamente já tem algum vínculo com essa pessoa, já tem uma intenção mais forte de votar. E a gente percebe que isso também faz parte da intensidade do trabalho que aquele candidato está fazendo, aquela candidata, aquele candidato estão fazendo. É isso que... Likes nas redes sociais, curtidas, visualizações, seguidores, eles remetem a votos numa eleição? Não necessariamente, mas remetem à visibilidade, tá? Mas nem sempre eu sigo um monte de gente, tá? E nem por isso eu vou votar em todo mundo que eu sigo aí um bocado de político, entendeu? Mas eu sigo para saber o que eles estão fazendo, o que eles estão postando, o que eles estão falando, entendeu? E eu quero crer que alguns eleitores também fazem isso por hábito, outros por paixão, tá? Há poucos dias, antes de terminar a campanha eleitoral, candidatos vão ficar sem a TV, sem o rádio, sem o off, né? Vai ficar somente o digital. Como é que esses fenômenos vão impactar? Como é que tu vê? Ainda tem espaço para crescimento desses candidatos que já vêm com trabalho dentro das redes sociais, já tem like, tem seguidores, tem comentários? É o que está apontando, né? Olha, deixa eu falar. Tem coisas que me parecem estar num ritmo de esgotamento, entendeu? Sim. O que é esgotamento? Você tem um candidato, não vou citar nomes, mas você tem candidatos que têm um alto engajamento, tá? Você tem um alto engajamento, isso é ótimo, tá? Mas você acha realmente que os caras que estão seguindo esse candidato
e até gostam e manifestam seu gostar. É o público dele, entendeu? A rede social serviu para fazer o quê? Eu tenho um mundo, agora eu quero falar. Aí eu solto para o mundo. Mas quem quer me ouvir, aparece em nichos. Não é todo mundo, tá? Quem quer me ouvir. Ainda tem quem quer me ouvir e gosta do que eu digo. Tá? Aí os nichos vão aparecendo. Chega um momento que satura. Você não vê o cara que tem 100 mil virar, a não ser que ele vá para como a Isabelle Nogueira, por exemplo, para um Big Brother que saiu, sei lá, de 100 mil pessoas, ou 3, não sei nem se tinha 100 mil, mas saiu de 10 mil seguidores para... Não tinha nem 3 mil, 4 mil. Não tinha nem 3 mil, 4 mil, vai para 3 milhões, entendeu? Entendi. Isso, então, mas... De visibilidade. De visibilidade provocado pela TV aberta, provocado, entendeu? TV aberta e fechada, mas não necessariamente... A câmera não está mostrando, mas só no Amazonas a gente vê aqui um passarinho aqui na outra mesa aqui. Me chamou a atenção. Né? Me chamou também aqui. Sensacional o lugar, sensacional o Amazonas, sensacional. E no Amazonas é assim, né? Boa. Então, gente, olha só. Vai acabar, como vocês disseram aqui, no rádio e TV, certo? Vai continuar não só nas redes sociais, mas nas ruas também, certo? Nas redes sociais, a pergunta é, quem já está bem lá e é o seu campo de atuação, consegue falar com alguém mais do que a sua bolha? Se conseguir falar, pode ser que ele atrai alguém. Se não conseguir, ele vai continuar falando da sua bolha. É pelo fato de as redes sociais, tu não acha que ela pode criar um recalque de imagem para esse candidato que ele já está vendo? Porque pode, mas os últimos 3 dias, né, no caso para pode vereador... até ser, para vereador até acho que possa haver. Para o majoritário nem tanto. Acho que o majoritário já saturou, mas para o vereador pode ser. Mas os vereadores já estão usando essa ferramenta em larga escala, tá? Pelo menos uma parte. Os vereadores, a reeleição tem uma vantagem. Quem tem gabinete tem uma estrutura para fazer isso, tá? Ele tem funcionários pagos pelo gabinete. Isso não é ilegal não, tá? Entendi. Isso não é ilegal não. Pelo contrário. Para a gente concluir, nós já passamos inclusive do time aqui, queremos agradecer, obviamente, a tua presença aqui é muito significativa. Obrigado. Fortalece a credibilidade nossa, que buscamos todos os dias, de informar a população. E ouvi-lo é algo que nos dá essa credibilidade. A honra é toda minha, pode postar. Tá, queremos agradecer, mas para a gente concluir, olha, vereador não tem segundo turno, domingo quem elegeu se elegeu, quem não se elegeu, por exemplo, não se reelegeu, arruma as gavetas em janeiro e parte. É isso aí. No interior também não há segundo turno, não temos cidades assim. Nem para prefeito. Nem para prefeito, de 200 mil habitantes. É uma eleição completamente diferente, é pro tudo ou tudo, né? É tudo ou tudo, e isso faz com que o Instituto tenha mais acerto na previsão? Do segundo turno? São só 2 candidatos, facilita a vida, sem dúvida. A melhor pesquisa de segundo turno é aquela feita no segundo turno. Existem simulações de segundo turno nas pesquisas feitas no primeiro turno. Tradicionalmente, isso não reflete a realidade, entendeu? Por quê? Porque na primeira semana, ou seja, se a gente estiver falando na quinta-feira que vem, falando de alguma pesquisa que saiu no segundo turno, nós teremos a seguinte situação. Nós teremos uma opinião das pessoas depois que a ficha caiu. Eu votei num candidato ou candidata que não foi para o segundo turno, tá? Candidato só temos, né, na verdade. Votei num candidato que não foi para o segundo turno e agora eu tenho essas 2 opções que não foram as que eu votei. Qual o fenômeno que pode acontecer? Primeiro, um não sabe branco e nulo mais alto, que é o que acontece nas simulações de segundo turno feitas nas pesquisas em primeiro turno ainda. Tá? Porque a pessoa não quer abrir mão. Aí, se forem só esse, eu anulo meu voto. Se forem só esse, eu anulo meu voto. Mas quando chega lá, a ficha cai, como eu disse, e a pessoa vai dizer, não, agora já foi, o que eu votei não fez um bom papel ou não, enfim, manifestei, e agora eu tenho 4 opções. Ou eu voto em A, voto em B, ou voto branco ou voto nulo. E as pessoas já estão entendendo que votos brancos e nulos, alguém pode estar dizendo, mas é o meu voto de protesto. Só que ele vai para o saco, tá? Ele não é contado.
A expressão votos válidos só são votos, no caso do majoritário, só são votos nominais. No caso do proporcional, que são vereadores, são votos nominais, e na legenda, que é o partido, tá? Certo. O resto é voto inválido. Entendeu? Então, branco e nulo nem é lembrado depois. Ele não entra nem na conta. Praticamente ele não existe. Não, ele vai existir na hora, vamos dizer, talvez, tivemos Não aparece. 40% de branco e nulo, entendeu? Não, tivemos 70% de branco e nulo em protesto. Tá bom. Quem decidiu a eleição são os 30 que votaram. Entendeu? É isso. Obrigado. Eu que agradeço a vocês, cara. Foi um prazer, assim, muito, mas muito grande estar com vocês. Obrigado pelo café da manhã. Obrigado ao Dona Pitanga aqui por ter nos recebido. E valeu mesmo.